Alô, Baixada Santista, Ação e Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nessa terça-feira, eu tenho a presença do arqueólogo Manuel Gonzalez. Boa tarde, obrigado pela participação, Manuel. Boa tarde, Augusto. E também a presença do advogado Nobel Soares. Boa tarde. Grande Nobel Soares. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Manuel Gonzalez, Boa tarde, prazer. Nobel, prazer. Boa tarde, ouvintes, telespectadores, né? É. Exatamente. Às vezes eu me confundo, penso que Imagina. estou no rádio. Mas... Grande Nobel. Nobel teve ontem em São Paulo, participando da Comissão da Verdade, que levanta, não é, e reacende as polêmicas, não só dos momentos tristes que passamos com a ditadura, mas também alguns episódios marcantes. Antes de falarmos desta participação do Nobel na Comissão da Verdade, o novo juiz assumiu o caso do Eike Batista, atendendo à determinação da ministra Nancy Andrighi, Corregedora Nacional de Justiça. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região distribuiu os processos criminais que tem como réu o empresário Eike Batista. Os autos foram transferidos da 3ª Vara para a 10ª Vara, cujo titular é o juiz Marcelo Lúcio Marques Araújo, e ele não tem carteira de motorista, viu, Nobel? O juiz? Então não corre o risco dele passear com o Porsche ele não do vai, Eike. não, depois ele não sofrerá nenhuma pontuação no CNH. No CNH. Não tem carta, Você né? sabe que você levantou uma coisa agora e já pensou se o juiz tivesse tomado umas multas, o Eike ia ter que pagar, né? Porque o Eike teria, em tese, né, autorizado pessoa não habilitada a dirigir o seu veículo. É verdade, é verdade. Não, Olha, não colaria porque os bens estavam sob custódia do poder Estado. público. O Nobel, você acha que isso maculou a imagem do judiciário carioca? Claro, ainda que o processo contra esse juiz tramite em segredo de justiça, porque é fechado, ninguém tem acesso, não saberemos o que vai acontecer, que penalidade ele terá sofrido ou não. Nós, seres humanos comuns, não vamos ter essa informação. Não teremos a informação. E a pena capital para um juiz que comete um ato desta natureza ou similar é a aposentadoria compulsória, ou seja, ele aposenta-se antecipadamente ao tempo que ele teria que trabalhar e vai perceber a mesma remuneração que teria direito se trabalhasse os 35 anos. Você está brincando? É prêmio da Loto. É prêmio. Você é premiado. Você quer antecipar a sua aposentadoria? Você comete uma infração do tipo, olha, você vai ser afastado, mas é em segredo. Daqui a pouco ele não aparece mais nada. Onde está? Aposentou. Você Aqui em Santos nós temos um caso, eu não vou revelar o nome porque o juiz fez uma cagadinha. Muitas, né? Muitas, não foi nenhuma. O cara já para ter garantia que vai ser aposentado, ele já faz algumas. Para ter certeza que não haverá possibilidade de indeferimento. De alguém dizer, vamos te dar mais uma chance. Não quero chance, eu quero me aposentar logo, né? É assim que funciona. Ele pediu uma licença de 15 dias e ia ser avaliada, uma licença médica de 15 dias. Logo adoece. Você sabe que isso é praxe, né? O sujeito está sendo indiciado de alguma coisa, adoece. É natural. Manuel, foi esdrúxulo. Nós temos a foto do juiz dirigindo o Porsche. Foi esdrúxulo essa situação, Mas né? olha, o que o Nobel está falando, eu acho que ele fez propositadamente, pelo jeito, porque para passear no meio da cidade. Olha ele aí. Ele é budista, hein? Com várias pessoas fotografando. Isso se ele mesmo não mandou, né? Fotografar. Me dá publicidade que eu gosto. E gerar publicidade. Porsche Cayenne. Não, e não foi só os carros, é um piano de cauda. Esse foi mais grave ainda. Tava no vizinho. No vizinho. No vizinho de porta dele. Então, até eu questionaria, Manuel. Será que se fosse um Fusca, 1959, todo arrebentado, enferrujado, que fosse
sequestrado pelo Poder Judiciário. Será que esse juiz gostaria de ter esse cuidado todo, levar para casa dele? É uma pergunta que eu deixo no ar. É realmente uma... Bem, mas se ele quisesse aposentadoria, eu acho que ele ia andar do mesmo jeito. Você sabe que a justiça tinha que tirar o piano da casa do Ike e levar para algum lugar. Sim, né? para Aí eles depositário. chamaram umas 2 empresas. O piano era tão grande que a empresa que fez o transporte é uma empresa, as outras também eram especialistas, mas essa era top, porque é um baita de um piano. Então não era um brinquedinho. Não é qualquer piano, né? Não é qualquer piano. É o piano. Né? Imagina onde o do juiz Ike mora, Batista, né? não é qualquer piano. Então imagina onde o juiz mora, porque se um piano desse tamanho ficou na casa do vizinho, então o apartamento lá, deve ser pequeno, né? O condomínio dele é muito bom. Olha, o Eduardo Cunha recuou da medida. Mas nem devia ter começado, já sei o que você vai falar. Isso, né? O cara não recuou, olha, o Eduardo Cunha recuou, não, achamos por bem, mas nem tinha nem como o Nobel falou. O Nobel falou muito bem, nem começado deveria, nem ter começado ele deveria. O Eduardo Cunha recuou da medida que autoriza passagens aéreas para as mulheres dos deputados, as cônjuges, né? Ou cônjuges, marido, né? Não tenha dúvida. Eles na verdade, estão recuando porque o Ministério Público recomendou que o momento não seria... Recomendação, você veja só como eles são delicados quando se trata dessas pessoas que cometem ilícito. Se é um pobre coitado, um sujeito aí que precisa roubar um pão para alimentar o filho, esse vai para a cadeia, não tem que recomendar, vai para a cadeia para aprender a não furtar. Mas como se trata de deputado, recomendamos que suas esposas fiquem em casa para vocês terem mais liberdade de atuar em Brasília. Mais ou menos assim. É a mesma coisa que fazem com traficante, né? Eles são todos recomendados. Eles não pedem para fazer nada. É todo traficante de arma. Eles são todo mundo recomenda as coisas para eles. São ilustres, né? Agora, hoje eles vão ter uma reunião da mesa diretora que vai ser capitaneada pelo Beto Mansur, que está com um projeto mega de reconstrução. Não, está maravilhoso. Reconstrução do Congresso, shopping comercial. Porque o legislador precisa ter um shopping ali. Claro. Meu Deus. Olha, eu achei interessante. Isso é piada. 1 bilhão para construir 4 prédios. 1 bilhão de reais para construir 4 prédios, né? E o que me chamou a atenção nisso tudo é que o presidente da Câmara disse assim, não, mas nós não vamos ter gasto a mais. Nós vamos cortar de outras. No momento que está todo mundo cortando o que já não tem, a Câmara vai gastar 1 bilhão. Mas eu gostei do Beto Mansur. Olha, tem que dar a mão à palmatória. O Beto Mansur é o cara. De pau. Porque ele não fica nem vermelho. Ele é um arquiteto. Ele é um arquiteto. Veja que ele começou saindo do PP na hora certa para se eleger no PRB. Você veja que sujeito inteligente. Inteligentíssimo. Com 30 mil votos ele tornou-se deputado e secretário, segundo homem da Câmara dos Deputados. Ele que administra tudo. E detalhe, não teve nem concorrente, né? Não ele houve. Foi candidato único. Quem ganhasse, ele já ia ser o... Tem que tirar o chapéu. Agora, eu particularmente, nós merecemos isso, se a Dilma faz, o pessoal chama saquinho das maldades, como é que é pessoal estão comentando aí, né, que a Dilma tem feito as maldades, né? Então dá um nome, agora está me fugindo. Eu já escutei alguma coisa. E o Beto Mansur, o Eduardo Cunha, enfim, nós merecemos, porque o Eduardo Cunha só se elegeu presidente da Câmara porque prometeu essas e muitas outras vantagem para os deputados. É moeda de troca, né? Olha, vocês votam em mim, eu te dou isso. É isso aí. Agora, o que tem a ver levar uma mulher ou o marido do deputado para Brasília? Ele vai fazer o que lá? Aí alegam, não, mas é que os coitados ficam abandonados, terça, quarta e quinta, em Brasília sozinhos, né? Poxa vida, mas eles ganham tão bem, será que eles não podem pagar a passagem desses dependentes, né? É verdade. Claro. Não é verdade? Já se sente tão sozinho. Eu acho que a ida das mulheres, de o cara levar as mulheres, os deputados, porque a grande maioria são homens, né? A maioria é masculina. Vai ter vai criar um desemprego em Brasília. Eu entendi.
As mariposas vão ter que voar para outras bandas. Porque de que Brasília é um centro. É também uma capital. É uma capital da... As meninas, as primas lá de Brasília vão entrar em greve. Vai ter um problema, vai ter desemprego, protesto, índices de vai ter protesto, quebra não na é? rua. Porque o cara tá em Brasília, a mulher não tem como controlar. Agora, se ela estiver em Brasília... Acabou. O dinheiro vai parar de rodar lá em Brasília. Olha, bom, pelo menos eles... Olha, a gente tá falando aqui que foi cancelado. Ainda não foi cancelado. Não, ele vai estudar como fazer. Hoje vai estudar como fazer. Se é que vai fazer. Se é que vai fazer. Muito bom. O meu amigo Nobel Soares deve ter acompanhado esse caso aqui que eu vou ler agora, que ele é um cara informado, se eu achar naturalmente, né? Porque pode ser que eu não ache, mas... Cadê aqui? Tá ali. Aqui. Olha só. Estadão de hoje, hein? A recém-instalada CPI da Petrobras na Câmara não poderá estender o período de investigação de irregularidades além do previsto no pedido de criação da comissão, de 2005 a 2015. Certo. Correspondentes aos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. A apuração sobre desvios na estatal recebeu nesta segunda-feira 245 requerimentos, a maioria protocolada pela oposição. Duas coisas importantes registrar. Primeiro, que hoje vai sair, não sei se vai ser divulgada, mas vai ser apresentada a acusação contra os políticos na Operação Lava Jato. Está todo mundo querendo saber quem são. E segundo, eu acho que se nós vamos fiscalizar o que o Lula e o que a Dilma fizeram, nós deveríamos também fiscalizar o que o Fernando Henrique fez. Porque hoje eu não estou bom, hein? Porque o nosso Paulo Francis, que morreu de infarto, ele estava sendo processado pela diretoria da Petrobras, inclusive os advogados eram pagos por nós, porque é a Petrobras que estava arcando com os honorários advocatícios, e o Paulo Francis, lá atrás, quando o Joel Renault era presidente da Petrobras, denunciou os esquemas de corrupção que haviam na Petrobras. E na segunda-feira, ontem, aliás, no sábado, no programa Monólogos do Marcos Conte, na Globo News, ele entrevistou o Ricardo Sendler, que é autor do livro Virando a Própria Mesa, e o Ricardo Sendler, num momento lá, falou que não, mas a corrupção já existia. Quando eu tinha 18 anos, ia protocolar concorrências na Petrobras, tinha como fraudar. Ele até explicou como era, de que chegavam todas as empresas, com cada uma com seu envelope, com o preço. E que no entremeio que a secretária abria os envelopes, ele tinha uns 2, 3 minutos para ver o menor preço e ir numa máquina de escrever e digitar o menor preço. E ele tinha 18 anos, ele tem 50, então são 32 anos atrás. Nobel, você acha que deve se restringir só a Luiz Inácio Lula da Silva, aos governos do Luiz Inácio Lula da Silva e da Dilma Rousseff? Ou se forem identificadas irregularidades em outros períodos, deveria ser investigado? Bom, eu vou responder de duas maneiras. Primeiramente, o pedido de CPI foi feito pela oposição. E pelo regimento interno do Congresso Nacional, todas as comissões parlamentares de inquérito, uma vez aprovadas, devem obedecer estritamente ao teor do requerimento respectivo. Ora, se o requerimento criou um período de abrangência de 2005 até hoje, não pode dilatar. É vedado pelo próprio regimento. Ora, se o PT pretende investigar o Fernando Henrique, eu acho justo, teria que requerer uma outra comissão parlamentar de inquérito, restringindo aquele período. Ora, o PT não se interessou, até porque para ele é incômodo. Está mexendo em assunto que eles estão envolvidos até o pescoço. Não tenhamos dúvida disso. Hoje, com a representação que o Procurador-Geral da República fará ao Supremo, deverão surgir nomes
provavelmente até do PSDB. O Boixá já mas não tem nada a ver, não tem nada a ver com o âmbito de competência da CPI, que foi instalada recentemente. Então, uma coisa é o processo que tramita perante o Poder Judiciário, que também só pode investigar aquilo que está sendo proposto, assim como a CPI, só pode investigar aquilo, o objeto e a abrangência do período que ela previu. Então, não tenho nada contra investigar tudo. Eu acho que o Brasil devia passar limpo, devia ter passado a limpo. Porém, tecnicamente, Augusto, esbarra-se nessa dificuldade regimental, tá bem? Regimental. Manuel Gonzalez. Não, o Nobel já falou tudo, né? Então, se o PT está sentindo necessidade, então ele peça a abertura de uma nova CPI e com o levantamento de anos regressos aí, não só Fernando Henrique, aí você estende até Cabral, né? Claro, até os dinossauros, que eu falei que quem é o culpado da Petrobras são os dinossauros. Lógico. Eu falei aqui, porque quem mandou morrer, o dinossauro morrer, virar petróleo e agora tá tirando. Então a culpa é bem mais além do que a Dilma, né? Você acha que a Dilma vai sofrer muito com o Eduardo Cunha? Eu acho que não. O PMDB tem um histórico. Você já foi do PMDB? Nunca. Você foi PDT, desculpa. PT e PDT. Sim, PT e PDT e agora PSOL. PSOL, isso. O PMDB, sabemos, é um partido, de certo modo, fisiológico. Ele não tem uma ideologia própria que você possa aferir o comportamento de um membro dele no Amazonas, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, não. Cada lugar eles agem de certa maneira. E outra postura do PMDB é não se sentir bem fora do poder. Eles, lembra-me o PFL no regime militar? O PFL foi uma cisão do PDS. Foi criado o PFL, é verdade. Partido Liberal. Mas veja, eles sempre estiveram na sombra da ditadura, Com nunca certeza. conseguiram sobreviver fora do poder. O PMDB é isso, ele nunca pretendeu concorrer a presidente da República, né? E sempre vai na cauda do PT, porque eles entendem o PT agora, né? Agora pode ser que amanhã eles migrem para apoiar outro partido. O que eles não podem é sobreviver fora. Então você me pergunta, vai dar trabalho? Sim, eles acenarão com dificuldades para ter alguma vantagem. Nada que as benesses que a Dilma possa oferecer não resolvam essas eventuais litígios que eles tenham. Mas tudo será solucionado. É pena. Eu, de certo modo, eu gostei quando o PT perdeu a mesa da Câmara dos Deputados, porque perdeu também aquela hegemonia, porque o PT no governo federal, e no Executivo e também no Legislativo e no Poder Judiciário, no Supremo, todos nós sabemos, a maioria hoje é um absurdo. Um absurdo, é um sistema viciado, onde aquele que vai ser julgado nomeia o julgador, nomeia o Tribunal de Contas da União, nomeia o Supremo Tribunal Federal. Então você acredita que haja isenção desses juízes? Até do ponto de vista íntimo deles, de foro íntimo, é difícil eles atacarem quem os guindou, quem os alçou naqueles casos. Os premiou, né? Então é provável, viu, que haja negociações, já deve estar havendo, já estão se aproximando e tal, e é provável que eles encontrem um caminho que restabeleça a normalidade de relacionamento entre o Executivo e o Legislativo. Penso assim. Não vai dar trabalho, Augusto. Acho que se o PMDB fosse querer criar alguma coisa, né, alguma instabilidade dentro dessa coligação, já teria feito. Então, para eles, hoje não é válido. Por tudo isso que o Nobel falou, ainda acrescento mais. Né? A comodidade de estar no poder gera isso. Então, para que eu vou atacar? Para que eu vou criar dificuldade para aqueles que estão me beneficiando? Tem ministério, né? Eu não estou falando benefício, questão financeira, não. Tô falando, nem quero chegar nisso. Não quero chegar nisso. Estou falando o benefício político, né? Com os ministérios, até com o próprio a vice-presidência. Então, se fosse para eles terem criado alguma coisa, a situação que hoje está o PT, eu acho que se o PMDB quisesse realmente pôr o dedo na ferida, já teria feito, Augusto. Eles só vão mesmo ir contra o PT se chegar num ponto sem volta. Que eles possam assumir a presidência. Isso, sim, aí sim. Por exemplo. Aí sim. Desculpe. Quer água, Nobel? Não, obrigado.
Se agora no 15 de março, eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que não, será? Mas vai haver, vai pipocar Alguma muita coisa insatisfação vai, claro. no Brasil todo, Augusto, eu tenho certeza que vai. Mas se isso partir para o descontrole, por muito menos, o Collor foi cassado pelo Congresso, mas o Collor foi muito estúpido. Ele se indispôs com tudo. Com todo mundo, né? claro. Com a imprensa, com o Congresso, enfim. Ele ficou isolado e, por fim, ele surrupiou a poupança dos trabalhadores, né? Quer dizer, então não tinha mais ninguém para ele se apoiar. O governo do PT já é um pouco mais camaleão, né? Muda de cor aqui, acolá e vai se segurando. Então o PT não está assim abandonado ou distante dos meios de poder, de formação de opinião pública. Mantém, de certo modo, um apoio no Congresso, tem partidos organizados e tal, diferente do Collor de Mello. Mas, de repente, esses congressistas podem se sentir atraídos, dependendo da capacidade desse movimento, né, de massa. Se houver realmente uma grande repercussão, pode ser que mude. E eles tendam, o PMDB principalmente, que é majoritário, tenda a aprovar o eventual impeachment da presidente. E apoiando o impeachment, havendo impeachment, é evidente que quem vai para o governo, quem? PMDB. Michel Temer. De ponta a ponta. De ponta, aí sim, né? Aí é do Congresso. Aí de ponta que de repente é o que eles querem. É uma jogada, né? Jogada. Então a Dilma está na mão dele nesse aspecto. Acho que já deixaram pronto. Tá pronto. Se acontecer, vamos lá. Se for necessário, batemos o martelo. Mas eu te pergunto, Fábio, você que já foi do PT, tem a possibilidade do próprio PT forçar a Dilma a uma renúncia? Não. Você acredita nisso ou não? O PT está incomodado, uma ala mais à esquerda do PT, ela se sente muito incomodada pelo fato da Dilma estar com o ministro da Fazenda praticando aquilo que o PT jamais aprovou. Mas ele é ruim, hein? Porque ele só fala bobagem, ela toda Você viu? hora... Tá corrigindo ele. Duas vezes que ele se pronunciou, ela teve que corrigir. né? Diz que ele foi infeliz, que ela, ele é um... que ela não fez bobagem lá atrás, lembra? Ela estava no Uruguai. Primeiro ele falou do salário mínimo, né? Que ia mudar o sistema e tal. Aí ele vem agora e esculachou a economia falou que foi uma brincadeira, falou que foi uma brincadeira, né? Brincadeira, isso aí não pode continuar. Então, esse vício de linguagem dele, ele foi muito coloquial, confidenciou para os assessores. Mas o problema é que isso causa uma inquietação, uma segurança dentro do próprio governo. É o ministro da Fazenda, não é qualquer ministro, né? Não é o ministro da Cultura, aquela Marta, né, que falava bobagem também, que saiu xingando a Dilma. Verdade. Então, não há mais aquela unidade dentro do partido. Não há mais. O Lula tenta costurar, mas também Mas para ele também está difícil. Para ele está difícil porque ele está tendo que enfrentar esse desvio político do próprio partido. Você falou, mas o PT quer investigar o Fernando Henrique. Eu acho que deveria ter investigado desde que entrou, desde Lula, quando entrou, já deveria ter feito isso. Agora está tentando fazer, tardiamente, tentando demonstrar, olha, nós roubamos, mas eles também roubaram. E eu digo para vocês, eu digo para o telespectador, eu participei da fundação do partido em 1980, pus minha cara para bater, perdi emprego, né? E depois, se você puder, a gente comenta. Vamos falar, lógico. Fui eleito vereador pelas mãos dos trabalhadores, sem gastar um centavo, eu, Thelma de Souza, então, e nós tínhamos um compromisso. Nós combatimos a corrupção, os desmandos, a falta de liberdade, e nós viemos para mudar, para nunca mais isso acontecer. Então não tem nenhum motivo lógico, político, para o PT se justificar. Não, nós roubamos, mas ele roubava também, mas era justamente para acabar com isso, gente. E vocês que foram, foi criado o partido. Você lembra que o PT, Augusto, na origem, o Lula falava uma coisa que, de certo modo, eu não concordava, porque ele jogava tudo no mesmo saco, dizia que todos eram farinha do mesmo saco, e aí misturava Maluf, Montoro, que é uma figura que eu sempre respeitei, uma pessoa íntegra, né? Mas ele não, é tudo farinha do mesmo saco, saiu candidato a governador sob o slogan, vote no Lula, um brasileirinho igual a você. Muito bem, o resto era tudo farinha do mesmo saco. Olha, gente, misturar Montoro com Maluf... E o Covas, hoje, Sarney,
Romero Jucá, o próprio Maluf, o próprio Collor. Então, perdeu a direção. Perdeu o PT está perdido. Por isso, essas inconsistências no interior do partido, aonde há pelo menos duas alas que aparecem, uma apoiando o que está e a pessoal mais ideológico contrariando, porque a proposta do PT não é tirar direito de trabalhador, não é isso. Mas é o que está acontecendo. E ela mentiu. Desde ontem, e hoje, né? Cortou pela metade as pensionistas. As pensões, seguro-desemprego. Seguro-desemprego e o pior de tudo, há 2 anos, parece 2012, ela em cadeia nacional, vou reduzir em 19% o consumo, a despesa com energia elétrica. E o fez, porque era próximo da eleição. Logo depois da eleição, ela agora aumentou, logo depois da posse, agora ontem, mais 31% no estado de São Paulo, 35% no Rio Grande do Sul. Ontem nós divulgamos aqui, vai ser 48% em média. Em média. Quer dizer, é uma vergonha, é uma falta de respeito até com o eleitor dela. Mas eu observei que lá para o Norte e Nordeste ela diminuiu, parece que chegou a média de 5%. Isso aí. É verdade? Aonde ela tem voto, ela não aumentou. Então ela tem ódio de quem votou contra ela. Mas não é só isso, sabe? Aqui mesmo na TV Com eu falei, quando começou, vai abaixar 19%, isso foi uma jogada. Porque a ANEEL descobriu que teve um problema de tarifa, de cobrança de tarifa errada. Então o governo arrecadou mais de R$1 bilhão erroneamente. Esse desconto, na verdade, foi para devolver aquilo que cobrou a maior. Quando terminou a conta, agora já devolvemos? Então tá bom, agora nós vamos aumentar definitivamente a energia. Está acontecendo então, agora. O problema da energia não é só a questão da falta d'água, está ligando as termoelétricas, não é isso. É porque aquele desconto foi justamente para corrigir um erro do governo. Um ressarcimento, né? Um ressarcimento que a população não ficou sabendo, mas nós falamos aqui na TV Com sobre isso há uns 2 anos atrás, falamos dessa questão e foi o que aconteceu. Acabou o período, devolveu o dinheiro à população na forma de desconto. E coincidiu com a véspera da eleição? Sim, favoreceu, isso foi uma coisa ligada à outra, acabou favorecendo a nossa presidente Dilma Rousseff. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos da Ozan. Quero mandar um abraço para o radialista Pereira da Silva, ele que está na Rádio Terra, me encontrou hoje lá no Sindaporte. Um abraço especial ao radialista Pereira da Silva. E mandar aqui um abraço também aos meus amigos da Ozan, 3228-8000, ao telefone da Ozan, ou acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Um abraço especial para o meu presidente Everandi Cirino dos Santos. Hoje o Sindaporte sempre com suas portas abertas, né? E agora num processo de modernização da sede, com mais acessibilidade. Um abraço especial a toda a sua diretoria. E agora sim, os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep! São 3 endereços, na Conselheiro Nébias, na Avenida Portuária, em frente à Libra, e também na Avenida Santos Dumont, em Vicente de Carvalho. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. O Nobel ontem esteve na Comissão da Verdade, na Assembleia Legislativa, me parece que é presidida pelo deputado Renato do PT, não é isso? É um dos coordenadores. Diogo do PT. Diogo do PT. Do PT, que foi candidato a deputado federal, não se elegeu, infelizmente. Ele termina o mandato agora, dia 14 de março, dia 15 assume os novos deputados. Mas olha, fiquei eles estão impressionado com o trabalho desse deputado. Eu fiquei impressionado porque ele é de uma dedicação à causa da busca da verdade, questão relacionada à investigação dos torturadores, de quem esteve à frente daqueles desmandos durante o regime militar. E ontem eu pude presenciar, durante os depoimentos, que ele conhece, é estudioso, e é uma pena que tenha que se afastar, né? É uma pena, porque tantas pessoas que não têm nenhuma vocação, nenhum compromisso, se elegem, e uma pessoa da qualidade desse deputado perde uma eleição, naturalmente porque não usou os meios comumente utilizados para se eleger, né? Agora, o Nobel, no caso da tua participação, o Cirino também esteve, né? Falou de como era a participação da Guarda Portuária, não é? E de todo o processo sindical. Agora, foi muito marcante. Posso mostrar essa foto? Ela está, interior do livro que vai ser publicado. Nós vamos mostrar daqui a pouco, mas olha só essa foto. Esse rapaz, este gigante que está ao microfone é o Nobel Soares. Bom, engordar você não engordou, né, Nobel? Engordei um pouco. Eu tinha 42 quilos nessa época e agora estou com 69. A barba, eu lembro de você, eu cheguei a ver você de barba. Era a identidade do pessoal do PT na época. Agora, Nobel, essa é a greve de 1980 que acabou gerando diversas demissões no Porto, né? Não, ela propriamente não. O que aconteceu, eu queria me reportar à atividade de ontem, depois a gente, se você permitir, voltaríamos a discutir a greve. O Cirino teve uma atuação destacada ontem, ele foi ouvido pela Comissão da Verdade e de forma pedagógica, né, ele pôde discorrer sobre todo o conhecimento que ele tem na época como guarda portuário, do esquema que as DOCA mantinha relacionado com os órgãos de repressão do governo federal e do estado de São Paulo. Olha, eu fiquei realmente deslumbrado com a coragem do Cirino de trazer a lume fatos que até então, até por mim, não eram conhecidos, dando nomes daqueles que torturaram, do esquema de acompanhamento das atividades dos trabalhadores pelos órgãos de repressão
em conluio com a própria empresa, uma empresa particular, em conluio com os órgãos de repressão federal e estadual. Então ele foi muito feliz, eu tenho muito que agradecer, e a história mais recente deverá também tê-lo como uma daquelas pessoas que colaboraram para o esclarecimento de muitas dúvidas que ainda mantêm-se, né, no sigilo ocultas. No final, o representante da Companhia Docas no estado de São Paulo, um moço recém-admitido, apenas com 3 anos na empresa, advogado, foi na qualidade de procurador. Posso fazer uma interferência nisso? Pode, por favor. Fica aqui o meu repúdio à diretoria da Codesp, que não teve a coragem de estar representada por um dos seus diretores ou até pelo próprio presidente, coisa que o Osíris Silva esteve lá. Isso. Né? Então, mostra a falta de preparo dessa diretoria e a falta de coragem do presidente, que por mais que seja novo, recém-chegado à região, não conhece Porto, não conhece a cidade, poderia ter levado outros diretores, né? Mais antigos, e poder ter cercado de informações. Mandaram um advogado de 3 anos de companhia que não conhecia nada e não pôde colaborar com nada. E é o preposto, com todo respeito ao rapaz, que não tem culpa de nada, mas é o preposto do preposto do preposto do preposto. Num evento tão importante, significativo, mostra o despreparo dessa diretoria. Desculpe esse desabafo. Eu diria mais que despreparo, descompromisso com a apuração da verdade. É verdade. Né? Que é uma empresa que hoje pertence ao governo federal e que lá atrás, desde os tempos do Guilherme, atuaram junto com os órgãos de repressão, puniram muita gente. Então você colocou, em virtude da greve de março de 80, ocorreram demissões. Eu diria, apenas a minha demissão. Você foi o único punido? O único punido, inclusive, os órgãos de repressão na época anotaram, o SNI anotou que a minha demissão foi motivada, até eu posso reproduzir? Por favor. Diz aqui o SNI, na agência nacional, na agência aqui do estado de São Paulo, que o ex-fiel de armazém ajudante Nóbio, né, foi demitido por ato da atual administração da Companhia Docas de Santos, por haver, diz o SNI, liderado o movimento grevista dos empregados da então Companhia Docas de Santos, eclodido em 16 de março de 80. Não houve outras demissões. Posteriormente, em 91 foram 5 mil trabalhadores empregados, é verdade, mas não foi em função da greve. Já era outro momento político, talvez um enxugamento da máquina. Mas em 80 você foi punido... Apenas eu. Perseguição política, sem dúvida nenhuma. Mas está escrito aqui, o SNI está dizendo. Mas o teu nome estava lá no SNI? Eu tenho mais de 1.500 dossiês. Você está brincando. Eu fiquei surpreso quando o Neto me falou, olha, você está mais sujo do que pau de galinheiro. Eu digo, mas como assim? Eu tinha elogios em fé de ofício na companhia, recebi 3 elogios. Eu tenho aqui a minha ascensão profissional, admitida em 68, em 70 já fui comissionado encarregado de navio, admitido como funcionário, já me tornei encarregado de navio comissionado. Em março de 75 me tornei fiel de armazém, ajudante interino. No mesmo ano, em outubro, fui comissionado fiel, e em dezembro de 79 efetivado fiel de armazém ajudante. Quer dizer, eu tive uma carreira, uma ascendência maravilhosa e eu sempre procurei justificar o meu ganho. Eu sou empregado, eu tenho que cumprir com minhas tarefas. E esperava que da outra parte também houvesse uma correspondente correlação. Mas, lamentavelmente, pelo fato em si de eu ter participado daquele movimento deflagrado pelos trabalhadores, né, unanimemente, que não foi necessário nem uso de piquete, terminei sendo punido, eu acho que para dar um exemplo, olha, se você mostrar a cara, você pode ser punido. E aí vem a dificuldade, Manuel e Augusto. Quem trabalha no Porto de Santos, ou em qualquer porto do Brasil, o que ele pratica lá, ele não tem como fazê-lo aqui fora. É verdade, você aprendeu lá, específica. É uma atividade exclusivamente portuária. Na hora que eu fui demitido, e eu expliquei ontem na Comissão da Verdade, eu digo, bom, agora eu estou perdido, o que é que eu vou fazer? Mas um amigo meu da Receita Federal, um químico, engenheiro químico, falou, olha, eu sou muito conhecido
tenho muitas empresas aqui do Porto que me conhecem, e eu vou arrumar um emprego para você imediato. Na semana seguinte ele voltou, Nóbio, vaga existe bastante, mas quando eu falei que era você, eles falaram que não podiam me atender porque você está na lista negra do regime militar, na lista negra. Quer dizer, então, eu fiquei à mercê do destino. Se não fosse a solidariedade, na época que recebi dos trabalhadores portuários, pagando, inclusive, a conclusão do meu curso de Direito na Faculdade Católica, eles mandaram descontar em folha de pagamento uma contribuição todos os meses para que eu pudesse concluir o curso. Primeiramente, eu faço aqui um parêntese, que eu, quando fui demitido, a minha primeira preocupação é eu tenho que aprender alguma coisa para trabalhar, porque nas docas eu não volto e lá fora eu estou na lista negra. Advogado era uma boa saída. Falei com o Dom Davi Picão, era vivo na época, e ele é presidente da mantenedora Sociedade Visconde de São Leopoldo. Dom Davi, a questão é o seguinte, terceiro ano. Tô na roça. Tô perdido, eu tenho família, tenho tudo, não tenho condição de pagar a faculdade. O senhor poderia adiar essa cobrança para depois que eu me formar? Ele, prontamente, meu filho, miudinho que nem eu, né? Prontamente. Aí eu digo, ótimo. Mas ele imediatamente, ele mandou aumentar as mensalidades dos alunos. E eu entrei no movimento de boicote ao pagamento do aumento da mensalidade e ele unilateralmente rescindiu o acordo. Eu fiquei na Rua da Amargura. Eu gosto do nome por causa disso, eu não tenho medo. Eu digo, não é pelo fato dele ter acordado comigo, queria me favorecer, só cobrar depois, que eu vou silenciar numa luta que, historicamente, na faculdade, eu praticava junto aos demais companheiros, colegas de faculdade. Aí ele rompeu, quer dizer, então... Unilateralmente. O acordo é bilateral, mas não é de rescindir. E assim foi. Então os trabalhadores concorreram para que eu terminasse o curso. Eu sempre faço questão de registrar isso. Um dia alguém me perguntou, você não acha humilhante você falar isso? Eu digo, eu me sinto orgulhoso de um dia ter lutado por uma categoria e ela responder na hora que eu mais precisei. E eu digo mais ainda, o Neto não gosta que eu fale isso, e ontem eu fiz questão de registrar na Comissão da Verdade, você sabe, o Antônio Fernando Neto, né? Um companheiro que me atraiu para a fundação do PT nos anos 80, atuou comigo no Porto na greve, nós éramos da Convergência Socialista, à esquerda do PT na época, né? E ele... Quando eu fui demitido, imediatamente ele nem me consultou, foi lá na Nobara, fez um acordo para ser demitido com o objetivo de levantar o fundo de garantia. Olha só. Levantou o fundo de garantia, foi lá no meu apartamento, companheiro, está aqui o dinheiro do fundo. Mostrou o extrato do fundo e o valor em dinheiro que ele jogou na minha mão. Eu disse, mas rapaz, se você pede um emprego para me trazer esse fundo, é o mínimo que eu posso fazer. Então, é outro exemplo de solidariedade que você não vê, às vezes, nem dentro da família você encontra disso. Então, ontem eu falei isso emocionado. Mas é lindo isso aí. É verdade. Você tem que reverenciar pessoas que são solidárias contigo. Não é somente no momento de... Está tudo bem, que você tem muitos amigos, eu quero ver nessa hora. Então eu tive companheiros portuários que me colaboraram para que eu terminasse o curso. E hoje eu sou advogado graças a essa colaboração. E eles sabem que não fizeram favor, apenas cumpriram com o dever de solidariedade que nós devemos sempre estar praticando em defesa daqueles que são nossos irmãos, que estão junto Nós vamos falar do livro que será lançado, Nem os Pombos Apareceram no Cais, que trata dessa greve de 1980, não é isso? E que, inclusive, o Neto é um dos historiadores, né? Pesquisador. Pesquisador, junto com a Adriana Gomes Santos. Que é uma historiadora. Quando é a previsão de lançamento do livro? Está marcado. 17 de março agora. Sim. Na Universidade Católica. Eu vou até anotar, Nóbio, se você me permite, porque por favor. Eu gostaria de presenciar e prestigiar. Será uma honra para 17 de março na Universidade Católica. Na Universidade Católica. A definição do local exato, não sei se será aqui nesse campus do Idídio, aqui na Conselheiro, ou se será na Faculdade Católica de Direito.
Por favor, me mande um convite quando tiver definido isso. Nós vamos divulgar, com certeza. Favor. A própria universidade ficou incumbida de fazer toda a divulgação por meio de rádio, televisão e jornal. Ela está promovendo isso aí, virá fazer uma palestra nesse evento de Brasília, a coordenadora nacional da Anistia do Ministério da Justiça, a Sueli. Ela vem fazer uma palestra específica para nós. E nesse evento... Para gigantar este evento. Gigantar, E no evento se pretende lançar esse livro. Eu acho que a Comissão da Verdade, há uma discussão muito grande, né, Manuel, da participação da Comissão da Verdade. No Rio de Janeiro houveram aí choques em... Os militares, não é? Alguns militares se posicionaram como se sentindo perseguidos, não é? E naturalmente que há um conflito. O que acho que precisa ser apurado de tudo isso, sem dúvida nenhuma, foram os crimes que ocorreram, não é? E que tinham o aval do governo, o que é pior ainda. Porque justamente os militares, foi o que você falou, estavam a serviço do próprio governo. É verdade. É claro que ninguém estava mandando torturar, matar, cometer os crimes, né? Naquela época, eu ainda não era nascido naquela época. Que ano você nasceu, Manuel? Eu sou de 74, sou de 74. É jovem. Então, naquele período mesmo, né, onde teve realmente... Foi em 64 que foi, efervescência da ditadura. Então, eu não era vivo, não participei ativamente, claro que tem os relatos. E aí, quem vem depois, você tem os dois lados. É verdade. Né? Aqueles que praticaram, né, e aqueles que realmente sofreram. Mas e só pode falar quem vivenciou, quem vivenciou, assim, igual o Nobel tá dando o próprio relato dele aqui, até um relato emocionado de tudo aquilo que ele passou. Então, é claro, se os crimes foram cometidos, esses têm que ser apurados, e aqueles que cometeram devem sofrer as suas penalidades. Né? Isso como acontece hoje. Né? Se você é um criminoso, se você foi um criminoso, tudo bem que falam que são crimes diferenciados, né, Nobel? Aí dentro do fórum, você que é advogado, então você conhece melhor essa crimes de tortura. Né? Então, que é crime de tortura. Então... São imprescritíveis, por isso que ainda hoje se discute. Isso aí. Você não prescreve. Não prescreve, Está na Constituição Federal. É diferente. Então é diferente de pegadinha da Petrobras, um dia prescreve. Então, devido a essas peculiaridades... Apesar de ter a mesma dimensão, se for analisar. Porque atinge a todos. Atinge a todos. Então, eu acho que a Comissão da Verdade está aí, tem que ser respeitada e tem que ser realmente levantado. Trabalho sério, né, mano? Trabalho sério, tem que ser respeitado, tem que ser realmente levantado tudo o que aconteceu e que os culpados sejam realmente punidos. Exemplarmente. Eu não acredito que isso vá acontecer. Eu não acredito que uma Mas pelo menos você resgata a verdade. Mas eu acho que a verdade o maior objetivo é você saber o que aconteceu com fulano, cadê, onde está. Não é a história, isso é resgatar a verdade e a própria história. Né? Eu só tenho uma crítica. Nós temos um caso em Santos do Lovecchio, né, que eu sempre falo aqui, que perdeu uma perna num atentado na Avenida Paulista. E ele não conseguiu receber indenização de vítima da ditadura, da tortura, enfim, da ditadura, como muitos outros conseguiram. Né? Quer dizer, os agentes políticos todos conseguiram, a grande maioria conseguiram indenizações, inclusive milionárias, viu, Nobel? Esse é que é o problema. E o Lovecchio, infelizmente, não conseguiu nenhum tipo de indenização, apesar de ser uma vítima de uma bomba colocada por militantes políticos. Isso. O que aconteceu é que, no princípio, essa lei é de 2000... Olha mesmo, só um minuto. A lei da anistia? É 2002. Em 2002, essa lei 10.559 foi editada e quem estava dentro do centro do poder, do governo federal, foram os primeiros a ingressarem com os pedidos e havia uma dotação orçamentária generosa na época. Hoje, como está havendo corte em tudo, também... Até nisso. Mas teve gente que recebeu 2 milhões. Teve gente, pessoal ligado ao PCdoB e ao PT, foram os que mais se beneficiaram
e estouraram os orçamentos. Hoje, o Tribunal de Contas da União já mandou ser mais cuidadoso com a questão do orçamento. Então, hoje as reparações estão sendo feitas de forma bastante modesta. É uma pena. É uma pena, porque muitas injustiças foram cometidas e era preciso que houvesse uma isonomia entre aqueles primeiro, já que receberam demais, então não deveriam ter recebido a lei, tá bom? Esse é um... Olha, a Prefeitura de São Vicente está em crise, hein? Uhum. E uma crise feia. A Mara, que está indo para o PCdoB para ser candidata a prefeita pelo PCdoB. Eu ontem falei que acho que ela está exagerando um pouco na condução dessa greve, da maneira como está sendo conduzida. Primeiro, porque todos sabem das dificuldades da cidade de São Vicente. Segundo, porque 7% não é um reajuste tão ínfimo, não é? Eles querem 10%, é um direito, mas a cidade está sofrendo. 3, né? Uma greve por 3. Da maneira que está atingindo a área da educação e a área da saúde. Agora, eu queria fazer aqui uma colocação. Os funcionários públicos também acabaram ficando um pouco... A Prefeitura de São Vicente tem muito cargo em comissão. Demais. Tem muito cargo em comissão. Então, infelizmente, lógico, é natural que você tenha cargos em comissão, que são os cargos de confiança em alguns setores e de gente que trabalha. Né? Muita gente trabalha, mas muitos também não trabalham. E os funcionários acabam se sentindo desvalorizados. O Billy veio com uma proposta que ia acabar pela metade, aquela coisa toda, acabou não cumprindo. E agora entrou na justiça. O prefeito Billy entrou na justiça contra a greve. O Nobel, que é um especialista da área, eu acho que ele está criando um conflito com os servidores muito ruim, viu? O Billy, acho que ele foi surpreendido com a eleição. Ele não estava preparado para assumir a prefeitura. Nem emocionalmente. Nem emocionalmente, né, nem politicamente. Não tinha um grupo de pessoas, técnicos, para dar-lhe uma assessoria condizente com a necessidade de um município com problemas financeiros, como você bem destacou. Mas ele se tornou prefeito. A população tem disso, né? De repente, né? Não estou dizendo que o outro seria melhor, estou apenas dizendo que Billy não estava categorizado para ser prefeito. Então, foi uma surpresa para ele, eu particularmente fui surpreendido. Está mal assessorado, muito mal assessorado. Ele comprar uma briga com uma categoria organizada é problemático. Você pode, governante no poder, eu já estive em diversas prefeituras como procurador de município, aqui Bertioga, Ilhabela, eu sei como é complicado você estar no governo e ler jornais com crítica todo dia no rádio, principalmente o movimento paredista. É terrível, porque as atividades ficam comprometidas, as atividades de serviço público, né? O sindicato, por sua vez, diz que está mantendo os 30% que a lei exige no serviço público. O que é muito aquém da necessidade. Já é aquém quando está 100%, né? Imagina 30%. Imagina 30%. Agora, há uma possibilidade da prefeitura atender, ou pelo menos aproximar-se um pouco mais da reivindicação. Seria o corte drástico do excedente de servidor de confiança. É verdade. O que impera no Brasil é os cargos de confiança ganhando mais do que aqueles concursados. Pode comparar. É impressionante. É impressionante. Agora, o concursado teve uma dificuldade, lutou para conseguir aquele trabalho, de repente se sente inferiorizado diante de alguém, sem nenhuma formação, que é guindado, pelo menos durante os 4 anos do governo, para receber mais do que ele. Então, isso também é um problema que o Billy poderia ter sinalizado. Olha, a minha dificuldade é esta, estou reduzindo a despesa com o pessoal, cortando esses cargos que acho que são desnecessários, mantendo somente o estritamente necessário para funcionamento da máquina administrativa. Então, dessa economia vai resultar uma sobra de tanto e vamos distribuir para os servidores. Mas ir para o enfrentamento não foi a melhor opção. Agora, o enfrentamento não é bom para lugar nenhum, como o caso dos transportadores aí, no Brasil todo, que o governo começou dizendo, olha, vai ser R$10.000 por hora de cada caminhão parado. R$10.000 hora caminhão. Imagina quanto não seria isso. Depois parece que já recuou.
Não, nem está multando. Deixa eu só ouvir o Manuel. Manuel, você acha que o prefeito o Billy vai se render aos servidores ou ele vai manter essa postura dura? Eu acho complicado. Eu acho que o 7% está acima da inflação oficial, né, o reajuste. Não estou criticando o servidor, não é isso. Mas eu acho que chegar nos 2 dígitos, eles falam, não, tem que chegar nos 2 dígitos. Tá tudo bem, não é 7, não é 10, de repente, como disse o Nobel, chega aí no 8, 8,5, né? Faz uma composição que fique bom para todo mundo. Porque ele não vai ter como agora reduzir esses cargos de confiança imediatamente para poder se dar o reflexo dessa sobra de dinheiro. Então acho que tem que fazer para esse ano, né, uma composição imediata, aí nesse meio termo, 8,5%, e aí sim, se ele realmente quiser limpar a casa, comece a fazer isso esse ano, e para o ano que vem você consegue aí sim dar um dissídio maior. Eu só fico triste porque os funcionários públicos, eu entendo, todo mundo quer ganhar bem. Claro, natural, claro. Né? Qualquer um, né, Augusto? Lógico. Mas nós não podemos esquecer que há um tempero político, de desgaste político nessa questão. A gente não pode esquecer que em Santos, em 2013, deu 1,5% de aumento. Imagina só. Se os caras estão reclamando de 7, mas eles tinham quebrado tudo. Já tinha invadido, já tinham não feito, claro. Jogar pelo índice, né? Claro. Nobel, muito obrigado pela sua participação. Fiquei muito feliz de saber que você está sendo reconhecido. Dr. Curvelo acaba de chegar em nosso estúdio, se veio todo de rosa em homenagem ao Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. Dia 8, né? Dia 8. Nobel, muito obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço mais uma vez, até pela companhia do Manuel Gonzalez. Foi uma felicidade muito grande discutirmos esses assuntos e fico sempre à disposição, Augusto, para quando você desejar eu retornar aqui. Muito obrigado, Nobel. Manuel Gonzalez, obrigado pela participação, Manuel. Eu que agradeço, Augusto. Gostaria aqui, foi um grande prazer, Nobel, estar com você. Obrigado. Aprendi muito. Que é isso. No dia de hoje, aí com a sua história, então você está de parabéns. Parabenizar pelo livro também, vou tentar estar lá, já que eu apresento o programa aqui à noite, então vou tentar estar lá. Mas nós vamos fazer uma força para prestigiar o Nobel. Prestigiar. Então, Augusto, mais uma vez obrigado, Nobel, obrigado, e você telespectador também, um grande abraço, muito obrigado. A você telespectador, muito obrigado pela audiência, nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.